E você sabe que você tem uma história de vida incrível, né? Porque você reflete aquela criança ali com o sonho de ser jogador de futebol, a gente vai estar falando sobre isso, né? E que sonhava em ser jogador dentro de uma vulnerabilidade ali de Itaguaí, uma vulnerabilidade social, econômica, familiar, e que teve ali, passou por todo um processo de atleta. Foi jogador de base, se tornou profissional, foi atleta expatriado, foi jogar em clubes fora do Brasil, se tornou ídolo lá fora, voltou, ressignificou a sua carreira e hoje é um empresário e um técnico de base. Vamos falar de tudo isso? Vamos falar de tudo isso, contar as histórias, porque foi difícil, mas hoje eu estou muito feliz por tudo que eu conquistei, por tudo que eu fiz. E continuo ajudando, principalmente a molecada que tem um sonho de ser jogador de futebol. É isso aí, é uma história muito linda, né, Júlio, que merece ser contada. E vamos lá atrás, aqui. Me conta aqui, você criança, como que foi aquela fase? Você lembra lá, você com a Dona Vera em Itaguaí, você jogava o quê? Pelada lá na rua? Como que era com a molecada? Você já sonhava lá naquela época em ser jogador profissional de futebol? Me conta aqui. Eu sempre sonhei, né? Como eu digo muito nas minhas histórias com os amigos, meus maiores ídolos eram meus tios, né? Eu acompanhava meus tios sempre, todo domingo, eu estava na beira do campo, pequena ali, e eu botava sempre o uniforme de time, eu falava, pô, eu quero ser jogador de futebol, mas eu não podia jogar porque eu era muito pequeno. Mas sempre acompanhei e um dia eu botei na minha cabeça que eu queria ser jogador de futebol e as coisas foram andando. Mas assim, a dificuldade foi muito grande, porque eu escutava as pessoas falar, pô, você precisa ir para um clube, você precisa jogar futebol, mas eu não tinha condições nenhuma, assim. Minha família não tinha condições nenhuma, minha mãe trabalhava para ajudar eu e as minhas duas irmãs, e eu ficava ali tentando, jogando futebol na rua, jogando futebol com os amigos. E como que foi, então, que você saiu desse universo dessa criança que sonhava, que tinha talento, um talento nato, né? Porque toda a sua história reflete isso. E aí você saiu daquele menino, vendo os tios jogando, vendo toda, né, tendo esse sonho e foi para, então, outro lugar. Como que foi essa transição desse garoto sonhador de Itaguaí, né, sem condição nenhuma, sair e começar a ir para um outro lugar que, no caso, foi ali o futebol de base? A minha história começa realmente assim, foram dois empresários italianos fazer uma peneira lá em Itaguaí, e eu vi os garotos jogando, eu falei, cara, eu vou tentar, vou pegar minha chuteira e vou lá. Sentei na beira de campo, e o italiano perguntou se eu queria jogar, eu falei, posso jogar. Isso tinha, sei lá, mais de 100 garotos, eram muita gente. Você tinha quantos anos nessa época, Eu tinha 16. Eu não fiz base como essa base de hoje, que já começa com 8, 9 anos de idade. Já começa assim, né? Não, aí eu fui para lá e comecei a jogar, foi passando o tempo e ele dispensava alguns moleques, e eu ficava. E nisso ele virou para mim e para outro menino e falou, cara, vou levar vocês para a Bélgica, para o Anderlecht. Como eu brinco, né? Eu nunca tinha passado na Avenida Brasil ali, eu não tinha saído de Itaguaí. Eu falei, vou falar com a minha mãe, a gente vai. E nisso correu, fizemos o passaporte e tudo, vai Júlio para a Bélgica, primeira vez de avião. Com 16 anos de idade. 16 anos. Eu chego na Bélgica, para ter uma ideia, eu não sabia nem que era inverno. Eu chego na Bélgica em novembro, final de novembro ali, de camiseta normal, entendeu? Eu quase congelo naquele lugar ali, um frio. E fiquei um mês na Bélgica, fui bem, estava muito bem, achando já que já estava tudo certo. E aí chega uma história que o empresário, a gente valia, sei lá, 5 e o empresário pediu 15. E nisso o clube não aceitou, voltei para o Brasil. Eu volto para o Brasil e falo para minha mãe, eu preciso trabalhar para ajudar vocês. Eu, vergonha nenhuma de sair da escola para ajudar minha família, minhas duas irmãs que estavam lá e minha mãe precisava de ajuda, comecei a trabalhar e nisso pintou outro teste do Vasco. Vai o Júlio para o Vasco, começa a fazer o teste, aí eu faço 3 gols rapidinho no treino, aí tomo uma pancada na boca, corta a minha boca, e o treinador chega do meu lado e falou, tu pode sair do treino. Eu falei, caramba, o que eu fiz de errado? Ele falou, segunda-feira tu se apresenta em São Januário para treinar com o grupo principal. Eu falei, opa, já tá
tá Nessa encaminhando. época Né? você tinha quantos anos já? Eu já estava com 17. Com 17 anos. E nisso eu vou pro Vasco, fico no Vasco 5 meses, já treinando com o time titular, sem ter contrato, sem ter nada. E de uma hora para outra ele vira para mim e fala que eu fui dispensado. Não entendi nada, cheguei em casa, minha mãe perguntou, falei, mãe, fui dispensado e eu não quero mais jogar bola. Então, nesse momento, por exemplo, veio o quê? Qual foi o sentimento que você teve nessa época? De você estar lutando por um sonho, né, ali, de ser jogador de futebol, e de repente chega alguém com uma fala dessa. Você é dispensado. Foi bem pesado, foi bem complicado, sabe? Então, eu cheguei em casa muito mal mesmo, assim. Tinha um sonho, só tinha aquilo ali para mim, a verdade é essa, para ajudar a minha família. Você tinha parado de estudar na época? Tinha parado de estudar, estava trabalhando. Trabalhei em tudo que tu imaginar, eu trabalhei para ajudar a minha mãe. E nisso falei, mãe, não quero mais, não vou jogar mais bola, vou trabalhar, vou te ajudar, tenho que ajudar minhas irmãs. Olha só, você fala assim para mim, né? Que você estava trabalhando para ajudar sua mãe e suas irmãs, né? Você não comenta sobre o seu pai. Ele estava presente nessa época ou não? Meu pai e minha mãe separaram, eu tinha 6 anos, né? Tá. Só que assim, eles tinham uma relação de amizade muito boa. Tá. Só que meu pai morava fora e não ajudava a gente, entendeu? Amo meu pai já faleceu, mas não ajudava a gente. E naquele período eu era um homem da casa, entendeu? Perfeito, era isso que eu queria Só tinha entender. ali, tinha minha avó que morava com a gente. E eu botei uma responsabilidade na minha cabeça e comecei a trabalhar para ajudar minha mãe. Todo o dinheiro que eu pegava eu dava para minha mãe. Suas irmãs eram mais novas que Mais você? mais nova. Eu perdi também uma irmã, a mais nova, num acidente que teve em Itaguaí. E nisso foi indo, eu falei, pô, não vou jogar mais bola. Quando comecei a trabalhar, mas tem aquele destino, né? No aniversário da cidade de Itaguaí, que é dia 5 de junho, teve um jogo, eles faziam uma seleção e eles montavam um time dos melhores de Itaguaí e foi um rapaz lá em casa e me chamou para eu jogar. Falei, claro que eu vou jogar, ficava batendo pelado o dia inteiro. E era contra o Vasco. O mesmo Vasco que eu tinha treinado no Sub-20. E que o rapaz tinha te dispensado. O rapaz tinha me dispensado. E aquilo me deu um clique na cabeça. Falei, cara, agora eu vou lá e vou mostrar que eu tenho valor, né? E montamos o jogo, ganhamos de 5-2 do Vasco, fiz 3 gols.